Deus abençoe os Estados Unidos da América. Lugar incrível, grupo incrível. Quero agradecer a tantos soldados e paraquedistas incríveis, pilotos, guerreiros, por essa demonstração impressionante de força militar americana pura e incomparável. Acabei de ver algo que foi insano. Você não vai querer perder. Digo, faz tempo, temos os melhores, ninguém iguala. Mostraram a apresentação. Talvez você tenha sorte de não ver porque é um pouco assustadora. Foi lindo de assistir. Vamos aplaudir as operações especiais do Exército, o Comando e a 82ª Divisão Aerotransportada e o 10º Corpo Aerotransportado. Que espetáculo foi e que espetáculo continua sendo. E sábado vai ser um grande dia em Washington, D.C. Muita gente diz, nós não queremos fazer isso. Eu digo, sim, queremos mostrar um pouco. Recentemente, outros países comemoraram a vitória da Primeira Guerra Mundial. A França estava realmente comemorando, todos eles estavam comemorando. O único que não comemora é o ZEUA e fomos nós que vencemos a guerra. Sem nós, todos vocês estariam falando alemão agora. Talvez até um pouco de japonês misturado. Mas nós vencemos a guerra e não comemoramos. Mas vamos comemorar no sábado e vamos comemorar a partir de agora. Vamos celebrar nossa grandeza e nossas conquistas. Nesta semana, homenageamos 250 anos de bravura, glória e triunfo da maior força de combate que já existiu na face da Terra, o Exército dos Estados Unidos. Por 2 séculos e meio, nossos soldados marcharam para dentro dos fogos intensos da batalha e aniquilaram os inimigos da América. Nunca houve nada igual. Nunca existiu uma força como essa. E eu a reconstruí. Eu dei tanto dinheiro para vocês durante 4 anos, foi uma loucura. E nós acabamos de aprovar nosso maior orçamento para operações militares, mais de $1 trilhão. Nunca chegamos nem perto disso. Mas nosso exército destruiu impérios estrangeiros, humilhou reis, derrubou tiranos e caçou terroristas selvagens até os próprios portões do inferno. Nossos soldados não descansam até vencer. Vocês sabem disso melhor do que ninguém. De junho de 1775 a junho de 2025, aqueles tolos o bastante para desafiar o exército americano foram recebidos com força inflexível, espírito inquebrável e uma força imparável e avassaladora. Vez após vez, nossos inimigos aprenderam que, se ousarem ameaçar o povo americano, o soldado americano irá persegui-los, esmagá-los e lançá-los no esquecimento. É isso que acontece, infelizmente. Não parece muito agradável, mas é mesmo verdade, não é? O último som que você vai ouvir será o uivo duelante dos Black Hawks na calada da noite, um estrondo retumbante de fogo de artilharia, ou o rugido feroz de uma brigada de infantaria do exército do ZEUA avançando pelo horizonte. Essa brigada vai avançar como você nunca viu antes, e espero conseguir te manter longe disso. Mas se eu não conseguir, você está pronto, está certo? Sim. Se eu conseguir te manter fora disso, se eu te mantiver fora disso, tudo bem, mas se precisarmos, você está pronto. Sabe, isso se chama paz através da força, não é? Paz através da força. Para nossos adversários não existe medo maior do que o exército dos Estados Unidos. Todos eles nos temem. E nós temos força do planeta. Entende? Você lê histórias de outros que estão construindo. Nós temos uma força como nenhuma outra. Disseram que levaria 5 anos para derrotar o ISIS. Fizemos isso em 4 semanas. 4 semanas. Nós deixamos eles irem. Diferente de outros dos seus líderes, eu deixei eles irem e nós tínhamos o General Raymond Kane, que agora é o chefe do Estado-Maior Conjunto, porque eu gostava dele. Ele era um guerreiro. Ele era um grande guerreiro. E agora ele foi recompensado pelo seu trabalho incrível. Mas disseram que levaria 5 anos e nós fizemos em 4 semanas. Um dia eu vou pedir para ele me explicar essa... Mas foram os generais de televisão que disseram isso. Os verdadeiros generais foram para a luta e... ninguém jamais lutou como eles, mas para o povo americano não há orgulho maior, porque vocês são a espada justa da justiça americana e o escudo supremo da liberdade americana. Nesta semana lembramos que só temos um país, porque primeiro tivemos um exército.
O exército veio primeiro. Na verdade, o exército existiu até antes do país. Vocês sabem disso, certo? Um ano antes do país. Depois de 250 anos, ainda declaramos com orgulho que somos livres porque vocês são fortes. Vocês são muito fortes. Estamos seguros porque vocês são corajosos e a bandeira americana nunca cairá, porque o exército americano nunca, jamais falhará. Nunca vai falhar. Todos os ramos das Forças Armadas desempenharam um papel fundamental na proteção da nossa nação, mas ninguém lutou, sangrou e venceu mais do que o exército dos Ilhéro. Ninguém fez isso. O exército conquistou mais medalhas de combate e mais fitas de batalha do que qualquer outro serviço, e 70% de todas as medalhas de honra. Nós entregamos medalhas de honra o tempo todo na Casa Branca para pessoas incrivelmente corajosas. Mas vocês têm 70% delas. Os soldados do exército, e especialmente nossos paraquedistas, realmente vão até o fim. Vocês conhecem essa expressão, até o fim. É uma das suas belas expressões. Como presidente dos Estados Unidos, permita-me expressar minha eterna gratidão à nossa nação por cada soldado aqui presente hoje, por cada veterano e suas famílias. Há famílias incríveis que estão conosco e em todo o país, e por cada patriota que vestiu o uniforme ao longo de 250 anos. Consegue imaginar isso? Agradecemos a vocês do fundo de nossos corações. Poucos lugares têm tanto destaque na história do Exército quanto onde estamos reunidos hoje. O inigualável Fort Bragg, o único e verdadeiro Fort Bragg. Mas lembre-se, foi apenas naquele breve momento que ele não foi chamado de Fort Bragg. Foi o governo Biden, não Trump. Eu não tive nada a ver com isso. Sim, nós conseguimos mudar isso. Vai. Nós dissemos, vim aqui inúmeras vezes e todo mundo dizendo Fort Bragg, Fort Bragg. Eu disse, não é o nome. Então, discursando, eu disse, como chamar este lugar? Chamem de Fort Bragg. Eu disse, é Fort Bragg. Como estão? Vencemos muitas batalhas daqui e é assim que tem que ser. Nem chegou perto. Quando Pitt e alguns dos generais vieram me ver, eu disse, não, nem chegou perto, nem chegou perto. Esta é a casa dos Boinas Verdes, dos Sky Dragons e da toda americana 85ª Divisão Aerotransportada. Nós sabemos a 85ª Divisão Aerotransportada. Foi aqui que os soldados que venceram a Segunda Guerra Mundial aprenderam a arrumar seus paraquedas, empurrar obuseiros e entrar direto naqueles C-47s com muitas armas, empurrando-os para fora daquelas portas grandes e bonitas, empunhando suas baionetas e arrancando o inimigo das sebes do interior da França. A França precisava muito de nós. Nós estávamos lá. Muita gente precisava muito de nós, ainda precisam, talvez mais do que nunca. Foi aqui, neste solo, que o exército forjou o metal que resistiu em Bastogne. Foi aqui que os poderosos paraquedistas conquistaram suas asas antes de descerem como a morte do céu para libertar a Sicília, a Normandia e até mesmo a Holanda. É isso mesmo, nós salvamos a Holanda. Cada centímetro desta base está impregnado do legado daqueles guerreiros que disseram com orgulho, Senhor, eu treinei em Fort Bragg, Senhor. Sim. Isso foi muito legal. Uau, sim. E é por isso que restauramos o nome histórico deste lugar muito, muito especial. Não sei se poderia ser o mesmo lugar. Fort Bragg é... Esse é o nome oficial e Fort Bragg sempre permanecerá como um legado importante. Isso nunca mais vai acontecer. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês.
O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. E uma pequena novidade para as notícias falsas. Senhoras e senhores, olhem só. Olhe para todos eles. Sim, o que tenho que aguentar, notícias falsas. O que eu tenho que suportar, mas eles estão bem. Eles foram muito gentis hoje. Eles ficaram realmente impressionados com aquela demonstração, posso garantir isso. Acho que pegou eles um pouco de surpresa, mas em uma notícia de última hora, também vamos restaurar os nomes de Fort Pickett, Fort Hood, Fort Gordon, Fort Rucker, Fort Polk, Fort A.P. Hill e Fort Robert E. Lee, que são nomes importantes e históricos para o nosso país. Ganhamos muitas batalhas desses fortes. Não é hora de mudar. Sou supersticioso, sabe? Gosto de manter as coisas como estão, certo? Sou muito supersticioso. Queremos continuar assim. Então essa é uma grande notícia. Acabamos de anunciar isso hoje para vocês pela primeira vez. Eles disseram, por que você não esperou até sábado? Eu disse, não posso esperar. Preciso falar com meus amigos aqui hoje. Esse é um público recorde. Sabe, você nunca teve uma multidão tão grande. Isso é uma honra. Você acha que essa multidão teria aparecido para Biden? Eu não acho. Eu não acho. Talvez eu esteja errado. Não. Quero agradecer a tantos grandes líderes aqui presentes hoje, incluindo o secretário de Defesa, Pete Hegseth. Pete, obrigado. Vai. Certo? E ele enfrentou guerras, sabia? Pete enfrentou guerras. Ele passou por um grupo hostil de pessoas que não querem ver a América grande novamente. Mas ele perseverou, chegou lá e está fazendo um trabalho fantástico. Ótimo trabalho, Pete. Muito obrigado. Secretário de Assuntos de Veteranos, Doug Collins, homem fantástico. Obrigado, Doug. Ótimo trabalho. Fazendo um ótimo trabalho. Muito acima da última administração de veteranos. Isso é muito alto. Você viu a pesquisa recente. As pessoas estão felizes. Eles não eram felizes alguns anos atrás. Eles eram muito felizes há 5 anos, mas depois disso tudo piorou. Fizemos muito. Nós lhe damos assistência médica caso você tenha que esperar. Se precisar adiar, procure um médico particular, nós pagamos a conta. Você se cuida. Você não espera 6 meses e fica muito doente com algo. Isso poderia ser feito com uma pequena injeção ou algum comprimido. Fizemos. Então eles quiseram abandonar isso. Eu disse, não vamos desistir. Mas Doug, estou orgulhoso de você. Acabei de ouvir coisas ótimas. Muito obrigado. De nada. O secretário do Exército, um cara jovem realmente brilhante, estudou em Yale, não se pode ter tudo. Aluno exemplar, Dan Driscoll, obrigado. Obrigado, Dan. Uhul. E temos seus senadores, senador Ted Budd e senador Tom Tillis. Muito obrigado, rapazes. Obrigado. Deputado Richard Hudson. Pat Harrigan. Onde está o Pat? Pat. Muito bem, Pat. Você está indo muito bem. Vocês são incríveis. E temos a alta patente. General Andrew Pappas. General, obrigado. Obrigado, senhores. Fazendo um ótimo trabalho. General John Braga. John, obrigado. Ótimo trabalho. Obrigado por hoje, John. General Greg Anderson. Isso aí. Obrigado, Greg. Obrigado. Sargento-Mor do Exército Michael Weimer. Isso aí. Uhul. E antes de prosseguir, quero dizer algumas palavras sobre a situação em Los Angeles, Califórnia. Vocês já ouviram falar desse lugar? Onde desloquei milhares de soldados da Guarda Nacional e centenas de fuzileiros navais para proteger forças federais de segurança dos ataques de uma turba cruel e violenta e alguns da extrema esquerda. Eles dizem, isso não é legal. Bem, se não tivéssemos feito isso, não existiria mais Los Angeles. Estaria queimando hoje, assim como as casas estavam queimando há alguns meses. Gerações de heróis do Exército não derramaram seu sangue em terras distantes para ver nosso país ser destruído por invasão e pela ilegalidade de terceiro mundo aqui dentro, como está acontecendo na Califórnia.
como comandante em chefe, não vou deixar isso acontecer. Isso nunca vai acontecer. O que vocês estão presenciando na Califórnia é um ataque total à paz, à ordem pública e à soberania nacional, realizado por manifestantes portando bandeiras estrangeiras com o objetivo de continuar uma invasão estrangeira ao nosso país. Nós não vamos deixar isso acontecer. Lembrem-se, milhões de pessoas foram autorizadas a entrar em nosso país totalmente sem controle e sem qualquer verificação por pessoas estúpidas ou pessoas da extrema esquerda ou pessoas doentes. Mas de qualquer forma, a política de fronteiras abertas é a política mais idiota de todas. Eu diria que é ainda mais idiota do que homens jogando em esportes femininos. Transgênero simplesmente para todos. Ainda mais absurdo do que isso, eles estão atirando tijolos e blocos de concreto contra as forças de segurança. Você viu isso? Eles estão quebrando as calçadas e os meios-fios, destruindo tudo com martelos grandes e fortes. Esses caras são profissionais. Esses não são amadores. Eles estão quebrando porque tiraram os tijolos deles. Eles chegaram com tijolos vermelhos que podiam jogar contra nossos militares e contra a polícia em Los Angeles, que é muito boa, mas não era tão agressiva quanto nossos soldados. Nossos soldados realmente foram agressivos, mas todos trabalharam juntos. Mas eles vieram com tijolos, tiraram deles e então estavam com martelos. Uau, como isso aconteceu? E eles estão martelando a calçada. Eu disse, o que diabos ele está fazendo? E ele está destruindo tudo e transformando em bombas de concreto, de certa forma. E eles estão jogando-as em nossos militares. Eles estão jogando isso nos nossos militares. Eles tinham um braço bom também, atinge os caras bem no rosto. Um pedaço grande de concreto, pior do que um tijolo. Eles estão levando isso para as pontes e jogando nos carros que passam. Esses são animais. Mas eles carregam orgulhosamente as bandeiras de outros países, mas não carregam a bandeira americana. Eles só a queimam. Você viu muitas bandeiras sendo queimadas? Elas não estavam sendo queimadas por pessoas do nosso país ou por pessoas que amam o nosso país. Pessoas que queimam a bandeira americana deveriam ir para a cadeia por 1 ano. O que eles deveriam estar fazendo? 1 ano. E vamos ver se conseguimos fazer isso acontecer. Nós vamos tentar fazer isso acontecer. Estamos trabalhando com alguns dos seus senadores. Eu sei que o senador Josh Hawley está muito envolvido e conheço os 2 senadores daqui. Acho que vocês são a favor disso? Sim. Rapaz, esse seria um péssimo momento para eles dizerem não. Eu te peguei. Consegui esses 2 votos. Os agitadores estão jogando coquetéis Molotov, bombas incendiárias, incendiando veículos. Vocês viram todos os carros que estavam pegando fogo, atacando policiais e agentes do ICE, que são as pessoas mais duras que vocês vão conhecer, e eles amam nosso país e estão realmente tentando, eles querem pisar neles, mas eles são duros demais, eles não permitem isso. E tentando infiltrar e ocupar prédios federais usando armaduras e protetores faciais. O melhor que o dinheiro pode comprar, alguém está financiando isso e vamos descobrir através da Pam Bondi no Departamento de Justiça quem é. Eles já estão em cima disso. Quem está financiando todo esse equipamento? Muito profissional. Sob a administração Trump, essa anarquia não vai prevalecer. Não permitiremos que agentes federais sejam atacados e não permitiremos que uma cidade americana seja invadida e conquistada por um inimigo estrangeiro. É isso que eles são. Muitas dessas pessoas foram deixadas entrar aqui pela administração Biden. Eles simplesmente entraram em massa. Eles vieram de prisões, vieram de cadeias de todas as partes do mundo. Eles vieram de instituições psiquiátricas, eram líderes de gangues, eram chefes do tráfico de drogas autorizados a entrar em nosso país. Seus países os expulsaram. Seus países os levavam de ônibus ou de carro até a nossa fronteira e diziam, entra aí, se você voltar vamos te matar. E nós os pegamos e estamos tirando eles daqui. É isso aí. Quero aplaudir a coragem e a força das tropas incríveis que, neste momento, estão de guarda para proteger propriedades e funcionários federais e garantir a supremacia da lei federal. É isso que eles estão fazendo. Eles estão protegendo nossos agentes do ICE, estão protegendo a polícia de Los Angeles,
O chefe da polícia de Los Angeles, um bom homem, ouvi dizer que é um bom homem, mas ele chegou a dizer que realmente precisávamos dessa ajuda. A situação tinha fugido do controle deles. Já fazia tempo que estava fora de controle e nós demos essa ajuda para eles. Esses membros das Forças Armadas não estão apenas defendendo os cidadãos honestos da Califórnia, eles também estão defendendo a nossa própria república. E eles são heróis. Eles estão lá dentro, são heróis. Eles estão lutando por nós. Eles estão impedindo uma invasão, assim como você impediria uma invasão. A grande diferença é que na maioria das vezes, quando você impede uma invasão, eles estão usando uniforme. De muitas maneiras é mais difícil quando eles não estão usando uniforme, porque você não sabe exatamente quem eles são. Em Los Angeles, o governador da Califórnia, o prefeito de Los Angeles. Eles são incompetentes e pagaram encrenqueiros, agitadores e insurretos. Eles estão envolvidos nessa tentativa deliberada de anular a lei federal e ajudar na ocupação da cidade por invasores criminosos. É isso que é, eles são invasores. Não é diferente. A posição deles é que os distúrbios não vão parar a menos que o ICE se retire de Los Angeles e cesse a aplicação da lei federal de imigração. Em outras palavras, eles entraram aqui ilegalmente, muitos deles saíram de prisões e cadeias, as pessoas mais hediondas. Eles vieram de todas as partes do mundo. Eles vieram do Congo, na África, vieram da Ásia, vieram das prisões desses lugares. Eles foram colocados nos Estados Unidos e autorizados a ficar aqui porque tínhamos um presidente extremamente incompetente que ouvia quem quer que estivesse operando a caneta automática e permitiram que essas pessoas permanecessem. E, aliás, conheço esse cara há muito tempo, ele nunca foi o mais esperto do grupo. Mas sabe o que ele era? Ele não era um lunático da esquerda radical. Ele nunca sonhou com fronteiras abertas, ele nunca disse isso quando estava em pleno juízo, o que na verdade foi há muito tempo. É tão triste o que fizeram com o nosso país. Eu vou dizer isso sem dúvida, no entanto, vocês estão vendo os números financeiros. Agora temos o país mais quente do mundo. E há 6 meses era o país mais frio. Estamos sendo motivo de riso no mundo todo. Eu estive na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos. Nós trouxemos de volta 5,1 trilhões de dólares para o nosso país. E todos os 3 líderes, eles são grandes líderes. Todos os 3 disseram, você sabe, você está presidindo o país mais quente do mundo. E eles disseram exatamente a mesma coisa que disseram há 6 meses. Era o país mais frio. Vou te dizer, isso mudou em uma data. Você sabe o que foi o dia 5 de novembro? Foi a eleição de um presidente que ama vocês. E foi aí que tudo mudou. Foi aí que tudo mudou. Em poucas décadas, Los Angeles passou de uma das cidades mais limpas, seguras e bonitas do mundo para um lixão, com bairros inteiros sob o controle de gangues transnacionais e redes criminosas. É horrível o que aconteceu tão rapidamente. Como o mundo inteiro pode ver agora, a migração descontrolada leva ao caos, à disfunção e à desordem. E sabe de uma coisa? Eles também têm isso na Europa. Está acontecendo em muitos países da Europa. Eles não gostam quando eu digo isso, mas vou dizer alto e claro. É melhor que façam algo antes que seja tarde demais. Muito simplesmente, vamos libertar Los Angeles e torná-la livre, limpa e segura novamente. Está acontecendo muito rapidamente. E aquele grande e belo projeto de lei, vocês já ouviram falar dele? Nós a chamamos de A Grande. Eu estava em um dos programas de televisão, acho que era o The Face the Nation. Senhoras e senhores, desfigurem a nação. Na verdade, o nome é Face the Nation, para aqueles de vocês que são espertos o suficiente para não saber, porque é melhor mesmo não saber. Foi em um desses programas. Eu disse, precisamos aprovar um grande projeto de lei. Perguntaram, você quer um projeto de lei único ou 7 ou 8 projetos de lei? Eu disse, quero um projeto de lei grande e bonito. O Partido Republicano gostou dessa declaração. Eles chamam de grande e belo projeto de lei. Isso é o que é. É ótimo.
e atualmente está perante o Congresso. Ele fornece todo o financiamento necessário para o ICE, Patrulha de Fronteira e Departamento de Defesa. Já disse, em um nível nunca visto, mais de $1 trilhão. É melhor aprovar esse projeto de lei. Caso contrário, seus helicópteros, aviões e equipamentos vão parecer um pouco velhos, general. É melhor pressionar seu congressista favorito. É melhor pressionar esses 2 senadores. Acho que eles estão em boa situação, no entanto, mas precisamos aprová-lo. E esses congressistas aí perto de você apoiam 100%. Eu nem preciso falar com eles. Eles têm sido ótimos. Então, eu quero sancionar isso como lei imediatamente, e com essa assinatura, tantas coisas boas vão acontecer ao nosso país. Sem imposto sobre gorjetas. Pense nisso. Sem imposto idosos sobre a Previdência Social. Sem imposto sobre horas extras. Isso vai se pagar sozinho. E se você comprar um carro e pegar um empréstimo para comprá-lo, vamos permitir que você deduza o pagamento de juros, se for um carro novo, fabricado nos Estados Unidos. Somente se for fabricado nos Estados Unidos. Se for fabricado no Japão, na China ou em qualquer outro lugar, não estamos realmente interessados na sua dedução. Fui eleito vencendo nos 7 estados decisivos, o voto popular por milhões e milhões de votos, e todos os condados dos Estados Unidos por 2.750 a 525. Isso é o que eu chamo de um número grande. Mas isso é um mandato do povo para restaurar as fronteiras soberanas dos Estados Unidos. E é exatamente isso que estamos fazendo, não só as fronteiras, mas também as instituições financeiras e o nosso próprio país. Não seremos dissuadidos, e a multidão em Los Angeles ou qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar, não terá sucesso. Eles não têm nenhuma pequena chance. E eu vou ligar para você cedo, assim que eu vir isso acontecendo, porque, você sabe, em teoria, acho que você poderia dizer que um governador poderia ligar, mas eles não ligam. Eles deixam a cidade deles queimar, como em Minneapolis, com aquele cara que concorreu a vice-presidente contra o JD. Foi um bom debate, JD contra esse cara. Lembra de como ele foi ruim? Aquilo foi uma das eu disse, JD, nunca houve um homem como o que você está enfrentando. Esse é o pior. Acho que ele também está concorrendo à presidência. Você acredita nisso? Mas ele é um lunático da extrema esquerda. E eu nunca vou esquecer, em Minnesota, aquela cidade estava pegando fogo. Minneapolis estava pegando fogo. Ia queimar até o chão e ele não chamava a guarda. E eu esperei por muito tempo e chamei a guarda e salvei a cidade. Mas gostaria de ter chamado no primeiro dia. E eu disse, sabe, se isso acontecer de novo, porque eu estava pensando em concorrer de novo, já que a eleição foi fraudada e roubada. Todos nós sabemos disso. Eu disse, vamos concorrer de novo e se eu ganhar, o que eu espero, lembre-se, vamos fazer grande demais para fraudar. Mas nós conseguimos. Vencemos por milhões e milhões de votos. Foi tão bonito de ver, foi tão lindo. Às 9h02 da noite, eles disseram, senhoras e senhores, Donald Trump é projetado como vencedor. Eu disse, bem, você acha que isso foi fácil? Eu não acho que essas senhoras da Carolina do Norte acham que foi fácil. Sabe, elas me seguiram. Eu não sei o que aconteceu com os maridos delas. Elas são casadas com pessoas muito boas. Mas elas já foram a, 138 comícios. Elas disseram que foram a mais. E eles são da Carolina do Norte. É bom que finalmente temos um aqui perto, não é? Eles vão para todo o país. Eu não sei o que está acontecendo, mas eles são ótimos. Eles são da Carolina do Norte, mulheres lindas, maravilhosas, e nós agradecemos. Tipo 130 comícios ou algum número maluco assim. Seus maridos estão satisfeitos com isso? Eles estão bem? Aqui está ele apareceu. Um deles apareceu. Isso é ótimo. Parabéns. Na verdade, grandes mulheres. Elas são grandes patriotas. Usaremos todos os recursos à nossa disposição para conter a violência e restaurar a lei e a ordem imediatamente. Não vamos esperar 7 dias, 8 dias, esperar por um governador que nunca vai ligar e assistir as cidades queimarem. E deixa eu te dizer, se não tivéssemos feito isso, Los Angeles estaria queimando, estaria pegando fogo até o chão agora, assim como as casas deles queimaram até o chão há poucos meses. E a única bandeira que tremulará triunfante nas ruas de Los Angeles é a bandeira americana, que Deus me ajude. A bandeira americana é a que vai tremular triunfantemente sobre as ruas. E agora vamos voltar ao verdadeiro motivo de estarmos aqui hoje, celebrando 250 anos de coragem inquebrável do Exército.
Nesta semana, comemoramos não apenas o ponto de partida na história do Exército, mas um ponto de virada na história do mundo. É assim que isso é importante. Quando o Congresso Continental criou o Exército e nomeou seu primeiro comandante, o nome, por acaso, era George Washington. Alguém aqui já ouviu falar dele? George Washington. Você está bem, querida? Você está bem? Sim, fique à vontade, por favor. Doutor, por favor. Doutor, tem algum médico aqui? Muito obrigado. Muito obrigado. Essas pessoas são incríveis. Eles estão esperando aqui há muito tempo, general. Então, sabe, queremos dar a eles todo o tempo que precisarem, certo? Muito obrigado. As melhores pessoas do mundo, eles são incríveis, incríveis. Ah, que bom, muito obrigado. Obrigado. Tudo bem, querida, obrigado. Jovem linda, jovem linda. Temos muitos jovens aqui, sabia? Eles têm... Nós vencemos, jovens, idosos e todos os que estão no meio. É meio legal. Lembra que costumavam dizer, mas o Trump não tem os jovens. Nós vencemos tudo. Muito obrigado, doutor. Ótimo trabalho. Quando o Congresso Continental criou o Exército e nomeou seu primeiro comandante, o general George Washington, eles enviaram o espírito feroz de uma nação livre para a batalha sob um grito de guerra que ecoa até hoje: deem-me a liberdade ou deem-me a morte. Você já ouviu falar disso? Uma declaração muito bonita. Pense no que isso significa: dê-me liberdade ou dê-me a morte. Eu sei exatamente o que isso significa. A mãe de Warren implorou a ele: filho, por favor, não faça isso. Ela disse: por favor, não faça isso. Não arrisque sua vida nem mesmo pela causa patriota, por favor. E ele respondeu: onde quer que haja perigo, querida mãe, lá estará seu filho. Ou libertarei meu país, ou derramarei minha última gota de sangue para que assim seja. Tão bonito, as palavras são tão bonitas. Em Bunker Hill, Warren cumpriu sua promessa, lutando e amando seu país, até cair encharcado de sangue e dar sua vida com apenas 34 anos de idade. Exatamente 250 anos depois, estamos acompanhados pelo tataraneto de quinta geração do Dr. Warren, são 7 gerações, e agora um veterano da guerra do Iraque, especialista aposentado do exército, Scott Warren, está aqui com sua filha, a sargento E5 Carrington Sanders, de Fort Irwin. Eu só quero... Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estariam nessa multidão enorme? Muito obrigado. Que honra. Que honra. Aliás, você também está ótima. Você está realmente ótima. Muito obrigado. Que família maravilhosa. O que você carrega em suas veias, o amor e a devoção de um mártir pela liberdade americana. Por favor, fique de pé. Apenas levanta a mão mais uma vez para as pessoas porque elas querem. Muito obrigado. Você está com ótima aparência, Bons genes. Boa genética. Obrigado a ambos. Muito obrigado. A vida de um soldado não é apenas um trabalho. É uma vocação e uma tradição sagrada passada de pai para filho, de irmão para irmã e de uma geração para outra. Em cada momento de perigo, nossos cidadãos mais nobres responderam a esse chamado, se despediram de seus entes queridos e correram em direção ao som dos tiros. Vocês correm em direção ao som dos tiros. Vocês vão direto para eles, vocês vão vencer. Quando os britânicos tentaram reconquistar nossa jovem nação em 1812, 1.000 americanos no Forte McHenry resistiram a uma frota de invasão britânica com 5.000 homens. Diziam que era imparável.
O tenente Francis Scott Key, todos vocês já ouviram esse nome, assistiu do porto de Baltimore enquanto o exército mantinha a velha bandeira americana hasteada bem alto. Muitas pessoas morreram. Profundamente inspirado, ele escreveu um poema em homenagem à coragem do exército e ao orgulho americano, conhecido hoje como o Star Spangled Banner, ou nosso hino nacional. Ótimo! 8 gerações depois, estamos acompanhados por um descendente de Francis Scott Key, que passou 2 décadas de farda, o Major Kyle Key, famoso na Guarda Nacional do Exército. Por favor, Major. Onde está você, Major? Obrigado. Obrigado. Está com boa aparência também. O que está acontecendo aqui, esses caras são... Todos eles vêm de uma linhagem de sangue muito nobre. Isso é uma ótima genética, é verdade. Muito obrigado a vocês dois. Major Key, obrigado por ajudar a manter esta nossa terra incrível, livre e como o lar dos bravos. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas décadas que se seguiram, o exército conquistou a grande fronteira, venceu a guerra que restaurou nossa nação e rompeu para sempre as correntes da escravidão. Uma geração depois, os bravos cavaleiros do exército avançaram colina acima em San Juan com o coronel Theodore Roosevelt e expulsaram para sempre o último império estrangeiro do hemisfério americano. Expulsos para sempre. Na Primeira Guerra Mundial, nossos soldados lutaram bravamente no Vale do Marne e em Argonne. Lá em 1918, um cristão devoto do Tennessee chamado Alvin York, vocês conhecem esse nome, avançou por um campo aberto em direção às metralhadoras alemãs. Eles estavam atirando em níveis naquela época que ninguém jamais tinha visto antes. Eles estavam derrubando tudo em seu caminho, inclusive árvores gigantes estavam caindo. O inimigo quase dizimou mais da metade do seu pelotão. Imediatamente o pelotão estava caindo como ninguém jamais imaginou ser possível. Mas York avançou rumo à boca da morte. Ele abateu alemão após alemão e voltou com 132 prisioneiros vindos de trás das linhas inimigas. E ele teve a opção de matá-los, mas não quis fazer isso. E tudo bem, não é? Certo? Tudo bem. Mas ele trouxe 132 de volta e suas ações, e as ações daquele grande dia, um dia louco, mas grande, o sargento York ganhou a medalha de honra do Congresso e se tornou um dos heróis mais famosos e condecorados da Primeira Guerra Mundial. Muito famoso, na verdade, por causa do filme que foi feito. E hoje contamos com a presença do neto do sargento York, o coronel do exército Gerald York. Geraldo? Obrigado. Obrigado, Gerald. Muito obrigado. É uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado, Gerald. No funeral de seu avô, em 1964, Gerald foi informado pelo sargento Moore de comando de Fort Bragg que já estava na hora de ele entrar para o exército. E ele se voluntariou para o combate no Vietnã e dedicou ao exército 31 de seus melhores anos. Não, eu acho que seus melhores anos são agora. Você está muito bem. Seus melhores anos são agora. Continue assim. Mas, Coronel York, nós o saudamos sua família e a fama e a bravura de sua família. Muito obrigado. Agradecemos por você estar aqui. E na Segunda Guerra Mundial, o exército mais uma vez veio ao resgate do mundo livre. Entre os milhões e milhões que se voluntariaram estava Henry Armstrong. Ele se alistou 6 meses antes de se formar no ensino médio e fez o treinamento básico bem aqui em Fort Bragg. No ano seguinte, ele já estava na Normandia. Ele lutou por toda a França como parte do 3º Exército de Patton, cruzou o Reno até o coração da Alemanha e ajudou a libertar um campo de concentração nazista. Ele era uma pessoa corajosa. O sargento-mor de comando Henry Armstrong está aqui conosco hoje.
Ele tem 100 anos, é veterano de inúmeras batalhas da Segunda Guerra Mundial e serviu 41 anos no Exército. Essas são pessoas incríveis, extraordinárias. Muito obrigado. Ele está acompanhado por seu neto, o Major do Exército, Dennis Armstrong. Dennis, presumo que seja você, certo? Obrigado, Dennis. E a esposa de Dennis, Capitã Shelley Armstrong. Eles amam as Forças Armadas e amam o nosso país. Muito obrigado. Shelley, muito obrigado. Agradeço de verdade. E o filho deles, Tanner. Cadê o Tanner? Deixa-me ver. Ele também está ótimo. Todos eles estão ótimos. Na verdade, o Tanner talvez seja o que está melhor. Muito obrigado. Que é sargento de equipe da ativa na 82ª Divisão Aerotransportada, bem aqui em Fort Bragg. Acho que ele poderia se candidatar a um cargo público agora mesmo. Ele é muito popular. Na Coreia, nossos guerreiros mantiveram a linha de frente na batalha contra o comunismo e libertaram milhões e milhões para a luz da liberdade. Para o Vietnã, enviamos alguns dos homens mais duros que já calçaram botas do exército, um verde oliva. Um deles foi Joe Marm, da Pensilvânia. Ele tinha 23 anos quando seu pelotão recebeu a ordem de resgatar soldados cercados pelo inimigo na Batalha de Ia Drang. O tenente Marm avançou sob fogo intenso, matando 4 soldados inimigos no mato antes de correr por 40 jardas em campo aberto. Seus companheiros de equipe não podiam acreditar no que ele estava fazendo. Na verdade, foi o que disseram. Ele então lançou uma granada que matou 8 atiradores vietcongues, mergulhou nas trincheiras e matou ainda mais antes de ser baleado no maxilar, gravemente no maxilar. Ele abriu caminho com sucesso para que seus homens salvassem seus companheiros isolados e, francamente, para que seus homens salvassem suas próprias vidas. Ele foi inacreditável. Por sua bravura excepcional, o tenente Marm recebeu a medalha de honra do Congresso e se aposentou como coronel do Exército após 30 anos de serviço. O coronel Marm está aqui hoje com seus 2 filhos, Will e Walter, ambos Rangers do Exército. Que grande legado familiar. Por favor, levante-se. Uau, que absolutamente incrível. Como está seu maxilar? Tudo bem? O maxilar está bem? Parece muito bom. Gostaria que o meu fosse tão bonito assim. É muito bom. Muito obrigado. Ótima família. Agradeço. Heróis de verdade. Na era moderna, nossos soldados avançaram nas cavernas mais escuras e se aventuraram nos lugares mais remotos para eliminar as forças do terrorismo islâmico radical da face da terra. Em 2007, o subtenente Eric Phillips estava estacionado em um posto avançado remoto nas montanhas do Afeganistão, quando uma enorme força talibã atacou de todos os lados. Ele achou que estava acabado. Por 3 horas, ele liderou um contra-ataque infernal para repelir com sucesso o inimigo em combate corpo a corpo. Na mesma missão, Eric novamente repeliu um ataque de uma força inimiga muito maior, salvando inúmeras vidas. Os patriotas americanos juntam ao exército para arrombar portas, invadir praias, matar terroristas e vencer as guerras americanas. É isso que queremos e você quer. E para isso estamos fazendo esse investimento recorde, mas não apenas no Exército, nas outras forças também, porque vocês trabalham juntos como uma equipe. E estamos incluindo isso e tudo mais. Agora, você não precisa tomar isso se não quiser. Vocês poderiam ser grandes patriotas. Dizer, eu não quero um aumento, eu não quero, não vou aceitar. Deixe esse dinheiro voltar para o nosso país. Vamos dar para o Gavin Newsom para ele desperdiçar em Los Angeles. Não, não queremos fazer isso, mas estamos dando um aumento geral para cada membro das Forças Armadas do EUA. Estamos dando para todos e vocês merecem.
Vocês sabem, gastamos tanto dinheiro em coisas que não deveríamos gastar, mas acho que esses dias estão chegando ao fim, senadores e congressistas que estão conosco. Como parte do nosso grande projeto de lei, também estamos investindo mais de US$ 1 bilhão para modernizar as moradias nas bases e estamos construindo um escudo de defesa antimísseis para proteger nossa pátria. E ele se chama Domo Dourado. Vai ser totalmente feito nos Estados Unidos. Fizemos para outros, estamos fazendo, já era hora, não é? Fazemos isso por nós mesmos. Depois de anos de déficit no recrutamento, isso é para mim a coisa mais empolgante. Estabelecendo os recordes mais fortes de recrutamento em tempos de paz da história. Pensem nisso. Há 6 meses não conseguíamos recrutar ninguém para as Forças Armadas. Ninguém queria se alistar. E então tivemos a eleição de 5 de novembro e agora temos os números de recrutamento mais fortes da história do nosso país. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Já superamos nossas metas de recrutamento para 2025 e ainda não terminamos. E eu vou te dizer, não é nada bom ouvir 6, 7 meses atrás que ninguém quer entrar para o Exército. Eles não querem entrar para as nossas Forças Armadas. Francamente, eles também não queriam entrar para a nossa polícia, para os nossos bombeiros. Eles perderam a confiança, eles perderam a fé no nosso país. E apenas alguns meses depois estamos batendo todos os recordes. Na verdade, seu emprego pode estar em risco. Alguém pode vir e tomar o seu lugar. Isso foi ruim. Vamos tirar você daqui. Você tem que ser bom. Estamos recebendo as melhores pessoas que você já viu. Estamos recebendo pessoas, acho que nunca vimos nada igual. Grandes pessoas estão chegando. Não faz sentir bem? Você tem algo, está fazendo algo e pessoas querem juntar você. Não é uma sensação ótima? Agora, não foi uma sensação péssima há pouco quando eles anunciaram. Sabe, você é um soldado e tem orgulho do seu país e do exército, no seu caso, e você está lendo histórias sobre ninguém querer se alistar no exército, certo? Não é horrível? Sim. Até as moças Carolina do Norte ficaram felizes. Não. Mas então tivemos uma grande eleição. Nós estávamos, foi incrível, grande demais para manipular. Tivemos uma grande eleição e de repente as pessoas estão chegando e temos pessoas incríveis como Pete e os outros que estão aqui, Dan. Acho que eles fizeram uma grande diferença. Eu realmente quero. Então, muito obrigado. Acho que todos vocês fizeram uma grande diferença. O exército em breve será mais forte, maior e melhor do que nunca. E cada novo soldado que se juntar às nossas fileiras irá acender o mesmo espírito de luta exemplificado por pessoas como o Sargento-Mor Jim Schmidt, que já não está mais entre nós. Aos 15 anos, depois de mentir sobre a idade porque queria muito entrar, Jim treinou em Fort Bragg para lutar na Segunda Guerra Mundial. Quando a escola de ensino fundamental do Jim escreveu perguntando se ele compareceria à formatura da 8ª série, ele respondeu: "Isso será impossível, pois estou bastante ocupado agora. Estou no interior caçando alemães." E tenho que dizer isso, e italianos, sei que há alguns alemães e italianos aqui. Como paraquedista, ele participou dos famosos saltos na Sicília e em Salerno, ainda muito jovem demais para estar no exército. Eles descobriram isso, eles o expulsaram, eles descobriram que ele era muito menor de idade. Eles disseram: "Jim, você tem que sair daqui, você é um ótimo soldado, mas precisa sair." Mas isso não impediu Jim. Ele se alistou na Marinha. Mas quando ele completou 18 anos, ele voltou imediatamente e se juntou à 82ª Divisão Aerotransportada. Que tal isso? Bravo. Ele continuou lutando no reservatório de Chosin, na Coreia, em um lugar difícil, participou de combates no Vietnã e encerrou sua carreira em Fort Bragg, onde ganhou 2 estrelas de prata, 3 estrelas de bronze e 2 corações púrpuras. Conosco hoje está a viúva de Jim, Peggy, e seu amado neto, o especialista do exército Christian Forbes, que atualmente está destacado em nossa fronteira sul, defendendo nosso país de uma invasão. Quer gostemos ou não, é uma invasão, mas não sei se vocês ouviram. A invasão foi 99,9% parada. Vocês ouviram isso? 99%. Pode até ser mais, 99% parada. Essa invasão está parada. Então acho que ele está em boa situação.
Especialista Forbes, quero agradecer por defender a América. E você, obviamente, fez um bom trabalho porque aquela invasão foi interrompida e agradecemos sua presença aqui. Obrigado, onde quer que você esteja. Muito obrigado. Muito obrigado. Certo? Nós paramos aquele otário, não é mesmo? Nós paramos com isso. Muito obrigado. Cada um de vocês aqui hoje carrega em suas almas o amor, a força e a coragem de milhões e milhões de patriotas do exército que vieram antes de vocês. Seus uniformes ostentam as mesmas estrelas e listras que nossos antepassados levaram à vitória em Yorktown, pelas grandes planícies, sobre as montanhas rochosas, subindo a Missionary Ridge e descendo pelas ruas de Paris. É isso mesmo, nós descemos pelas ruas de Paris. Temos que ajudar nossos aliados, não é? Atravessando as areias do norte da África e chegando às praias de Omaha Beach, nas colinas ensanguentadas da Coreia. E foi um graduado de West Point, chamado Buzz Aldrin, quem primeiro fincou nossa grande bandeira americana na superfície da Lua. Nós sabemos disso. Agora é a sua vez de levar essa bandeira adiante e acrescentar seus próprios feitos ousados a essa crônica de triunfos e lendas. Agora é seu dever proteger a chama da liberdade que foi acesa há 250 anos pelos heróis da Ponte de Concorde e de Bunker Hill. Estando diante de vocês hoje, estou mais confiante do que nunca de que nos dias que virão e em todas as gerações futuras, o Exército acumulará glória sobre glória sobre glória para todos nós. Vocês protegerão cada centímetro do solo americano e defenderão a América até os confins da terra. Onde houver perigo, lá estará o exército dos Iweru. Outra frase linda. Seja qual for o perigo que surgir, seja qual for a ameaça ao nosso povo, vocês permanecerão firmes, terão orgulho, avançarão com determinação e manterão essa chama acesa. Essa chama linda, linda, vocês vão mantê-la acesa. Vocês vão erguer a bandeira bem alto e vão fazer algo que também se tornou uma frasezinha bastante famosa, mas vocês são muito mais corajosos do que eu. Você lutará, lutará, lutará e vencerá, vencerá, vencerá. Obrigado. Deus o abençoe. Deus abençoe nossos soldados e Deus abençoe o exército dos EUA. Muito obrigado. Obrigado a todos.